Eu sou Breno Altman, diretor editorial do site Opera Mundi. Eu queria convidar vocês a assistirem os vídeos do Opera Mundi no nosso canal do YouTube. Também aproveito para chamá-los a assistir esses mesmos vídeos na TV 247, que é nosso grande parceiro nessa batalha por uma comunicação independente e verdadeira em nosso país. Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos História. O tema de hoje: o que foi a campanha da legalidade? Como muitos de vocês devem conhecer, a campanha da legalidade é o nome que se deu ao movimento liderado pelo governador gaúcho Leonel Brizola para impedir um golpe militar em 1961, golpe esse que tinha como objetivo impedir a posse do vice-presidente João Goulart depois da renúncia do presidente Jânio Quadros no dia 25 de agosto de 1961. É um episódio fundamental da história do país, por várias razões. Em primeiro lugar, porque foi a primeira vez que o povo unido e armado, porque o Brizola distribuiu armas ao povo gaúcho, conseguiu derrotar um movimento golpista patrocinado pela aliança entre os militares mais reacionários, o grande capital e os estados imperialistas, em particular os Estados Unidos. O povo conseguiu impedir o golpe em 61 e isso foi um fator fundamental da história do país. Segundo, porque a vitória da campanha da legalidade foi que permitiu a existência do governo do João Goulart, retomando para as forças progressistas a direção do Estado, depois dessas mesmas forças terem sido batidas em eleições presidenciais pelo candidato da direita, que era o senhor Jânio Quadros. Para que nós possamos entender melhor esse episódio da história do país, vamos exatamente dar um passo atrás e compreender o que foi o processo eleitoral e o que representou a vitória de Jânio Quadros. Getúlio Vargas havia se matado em 1954. Com o suicídio de Getúlio, o golpe que então se tramava contra o seu governo foi adiado. As forças conservadoras tiveram que recuar diante do impressionante clamor popular que ocupou as ruas do país, emparedando as forças golpistas. A aliança entre os meios de comunicação, a grande burguesia, os militares reacionários e o imperialismo norte-americano perdeu ímpeto, perdeu força por conta daquela impressionante mobilização popular em luto e em luta por conta da morte de Getúlio Vargas. Não apenas o golpe foi, naquela conjuntura, desmontado, como se criaram as condições para que um governo progressista, embora de centro, viesse a ser vitorioso nas eleições de 1955. Juscelino Kubitschek é o presidente que então foi escolhido pelo povo brasileiro. Juscelino derrota as forças conservadoras e estabelece um governo de aliança com as forças progressistas, embora ele próprio, Juscelino, viesse de um partido bastante atrasado, que era o PSD, o braço direito do getulismo. Ao seu redor, Juscelino cria uma aliança desenvolvimentista, uma aliança que buscava industrializar o país, preservar certos direitos trabalhistas, levanta a perseguição contra o Partido Comunista, busca estabelecer um pacto com o campo popular. Juscelino é um quadro da burguesia brasileira, não era um quadro do campo popular, mas estabelece um acordo de governabilidade que tinha muita sustentação com as forças democráticas, tinha um caráter nacionalista, um caráter desenvolvimentista e se chocava com o bloco conservador, que era então liderado pela UDN.
essas forças conservadoras eleitoralmente derrotadas tentaram sabotar o governo Juscelino, tentaram impedir sua posse. Foi necessário um golpe preventivo do Marechal Henrique Teixeira Lott para garantir que a vontade do povo fosse respeitada e Juscelino pudesse ser empossado. Ao longo do seu mandato ocorreram pronunciamentos, levantes militares, não foi um mandato isento de crises, e Juscelino tinha como vice, na aliança que havia feito com o Campo Popular, tinha como vice o senhor João Goulart, que tinha sido ministro do Trabalho de Getúlio Vargas, no segundo governo de Getúlio Vargas, e era um homem muito vinculado à ala esquerda do getulismo. João Goulart era o quadro de maior expressão do Partido Trabalhista Brasileiro, tinha elevado o salário mínimo em mais de 100% e sido apeado do governo por conta da pressão do empresariado e da mídia contra ele. Era um homem que representava uma tendência mais progressista no governo de Juscelino Kubitschek. Naquela época no Brasil, e assim o foi até o golpe militar de 64, se elegia presidente e vice-presidente em separado. O povo dava 2 votos. Isso permitia muitas vezes que o presidente fosse de uma coalizão e o vice de outra, o presidente fosse de um partido e o vice de outra. Naquele caso concreto, a chapa J.K. Jango foi uma chapa que respeitava o pacto, a coalizão formada entre o centrismo desenvolvimentista, representado por Juscelino e o seu Partido Social Democrata, e o braço, a ala esquerda do getulismo, representada pelo Partido Trabalhista de João Goulart. Quando termina o governo de Juscelino Kubitschek, há um novo enfrentamento entre a ala mais conservadora da burguesia e sua ala mais nacionalista e democrática. A ala mais conservadora da burguesia, capitaneada pela UDN, pela União Democrática Nacional, apresenta como candidato a presidente da República o ex-prefeito de São Paulo, ex-governador também do estado, Jânio Quadros, um populista de direita que bastante histriônico, que buscava se comunicar com os setores populares, mas que inseria sua participação política na tentativa de dar cores mais populares à direita brasileira. Era uma espécie de palhaço do conservadorismo e ao seu redor a UDN e as demais forças conservadoras articularam um bloco de forças, um bloco de apoio para que ele pudesse ter competitividade nas eleições de 1960 para o governo que se iniciaria em 1961. Contra a candidatura de Jânio Quadros, os progressistas se articularam ao redor do Marechal Henrique Teixeira Lott, que havia permitido, como eu já disse, a posse de Juscelino através do golpe preventivo que então realizara. Jânio Quadros ganha as eleições presidenciais, mas o vice-presidente que é eleito é João Goulart. Algumas forças janistas, algumas forças que apoiavam o Jânio, preferiram ter João Goulart como vice-presidente do que o vice, que então era apresentado por Jânio Quadros, que era Milton Campos, da UDN. Criou-se então essa chapa bizarra, um presidente da República de direita, apoiado pela UDN, e um vice-presidente que era o seu oposto, João Goulart, então o principal líder trabalhista. Jânio Quadros conduz seu governo nos primeiros meses de forma bastante errática. Ele busca simultaneamente fazer movimentos que garantissem a ele ampliar sua base social. Surpreendentemente, para surpresa tanto da esquerda quanto da direita, tanto das suas progressistas quanto das suas conservadoras, Jânio Quadros se lança em uma política internacional bastante independente em relação aos Estados Unidos, condecora Che Guevara, busca estabelecer independência em relação aos estados imperialistas. Internamente, além de medidas de perfumaria que toma, medidas moralistas, a proibição de biquíni, a proibição da briga de galo, para tentar ancorar seu governo em certos setores mais conservadores das camadas médias, Jânio adota também uma política econômica extremamente restritiva, conforme os cânones liberais da época, tentando atender os interesses do capital financeiro. Jânio Quadros tinha como expectativa política colocar o bloco conservador que o havia eleito sob o seu comando e estabelecer no país um tipo de governo como aqueles que ele admirava em Portugal, Espanha,
ditaduras civis, particularmente o caso de Portugal, de Salazar, uma ditadura civil a ele subordinada, permitindo a Jânio exercer um papel cesarista, um papel bonapartista, um papel por cima dos partidos e das classes sociais, impondo aquele modelo econômico financista, liberal que ele defendia, estabelecendo, porém, como contrapeso, uma maior independência do governo brasileiro em relação aos Estados Unidos. Jânio desenhava um tipo de governo que não tinha a concordância das forças conservadoras e tampouco o apoio das forças de esquerda. Num gesto que depois a história se revelaria calculado, mas mal calculado, Jânio renuncia na expectativa de que o povo nas ruas iria garantir o seu retorno ao governo com carta branca para dirigir o país sem maiores limitações. Jânio renuncia no dia 25 de agosto de 1961 com essa expectativa. Lança uma carta, renúncia, falando de forças terríveis que o ameaçavam, não dá nome aos bois, busca criar um clima no país de que seu governo estava ameaçado por uma conspiração tenebrosa, tentando criar uma espécie de mensagem subliminar que levasse o apoio das massas à sua expectativa de exercer, por cima do Congresso e das instituições, um regime bonapartista, um regime ditatorial. Jânio fracassa, as massas não vão às ruas. Jânio era um presidente, poucos meses depois de empossado, um presidente desmoralizado, seja por essas suas medidas performáticas e de perfumaria, repito, como a proibição do biquíni e a proibição da briga do galo, seja porque ao exercer políticas que contradiziam os interesses das forças conservadoras, no caso a política internacional, e políticas que se chocavam com os interesses das forças populares, a exemplo da política econômica, Jânio conseguiu perder o apoio de quem o havia eleito, a UDN e seus aliados, sem conquistar o apoio de quem o havia enfrentado, no caso o Campo Popular, o Partido Trabalhista Brasileiro, mesmo o Partido Social Democrata, as duas alas do getulismo, o Partido Comunista, o movimento sindical, o movimento estudantil. Jânio está isolado. Deveria, portanto, assumir o seu lugar na presidência da República João Goulart, o vice-presidente. Quando Jânio renuncia, no dia 25 de agosto de 61, João Goulart estava viajando na China, estava em viagem oficial à China. Imediatamente, os setores mais conservadores, comandados pelos militares mais reacionários, tratam de impedir a posse de João Goulart. Há uma conspiração no país entre os setores mais à direita das Forças Armadas, o grande capital, os Estados Unidos, os círculos mais reacionários, para impedir que João Goulart tomasse posse. Estava em curso, desde o momento em que a renúncia de Jânio Quadros é apresentada, passa a estar em curso um golpe de Estado no país, um golpe militar com o apoio da grande burguesia brasileira, para impedir que o trabalhismo, que João Goulart tomasse posse. Abre-se no país uma grave crise. Imediatamente, o governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, decide resistir e lança ao país uma carta denunciando o golpe em curso e anunciando medidas que seu governo tomaria para garantir a posse de João Goulart. Quais eram essas medidas? Primeiro, Brizola resolve convocar as massas à mobilização no Rio Grande do Sul, transformando o Palácio do Piratini, sede do governo gaúcho, no centro da resistência contra o golpe que se preparava, o golpe que se armava contra a posse de João Goulart. Segundo, Brizola utiliza os depósitos, os arsenais da Polícia Militar do Rio Grande do Sul, da Força Pública do Rio Grande do Sul, e distribui essas armas para a população gaúcha. Brizola arma o povo para resistir ao golpe de Estado. Terceiro, a partir do Piratini, Brizola cria a Rede da Legalidade, que era uma transmissão permanente de rádio que levava sua voz a todo o país, que levava a voz
de outros líderes da resistência a todo o país e que mobilizava as massas, não só no Rio Grande do Sul, mas em todos os principais estados brasileiros. Essa rede da legalidade foi fundamental para gerar no país um clima de comoção e resistência que se espraiou rapidamente por todas as grandes capitais, provocando greves, mobilizações, concentrações. O movimento ganha uma força tão importante que o próprio exército se divide. O terceiro exército, sediado no Rio Grande do Sul, naquela época a principal força do exército brasileiro, porque é responsável por defender nossas principais fronteiras ao sul do país, o terceiro exército se alinha a Brizola contra o golpe militar que estava em curso e que tinha como objetivo impedir a posse de João Goulart. As massas em movimento, a resistência comandada por Brizola, a rede da legalidade, dividem as Forças Armadas. E uma parte importante das Forças Armadas fica com o governador gaúcho, do lado da legalidade, do lado da Constituição e contra o golpe. Os círculos militares, que seriam exatamente os mesmos militares que dariam o golpe de 64, naquele momento, os círculos militares mais reacionários, nos quais estavam escritos nomes que ficariam conhecidos na história do país, como Ernesto Geisel, Castelo Branco e outros, os círculos mais reacionários vão se dando conta de que o tempo lhes corria pela mão, que eles não teriam as condições políticas, sociais e militares para vencer. E vão se dando conta que o golpe seria derrotado. Mas não desistem, vão até o último momento. João Goulart chega ao país. Brizola estava convencido de que existiam todas as condições para garantir a posse do vice-presidente, no cargo de presidente, e para garantir a sustentação do seu governo. Mas, paralelamente ao esforço de resistência de Brizola, as correntes mais conciliatórias, as correntes mais conservadoras da resistência democrática tramavam um acordo. O acordo era o acordo do parlamentarismo. Negociar com os militares a retirada da operação golpista, o fim da operação golpista, em troca do Jango ser presidente da República, já não mais numa república presidencialista, mas numa república parlamentarista, com um primeiro-ministro eleito pelo Congresso e um primeiro-ministro que fosse mais a contento da burguesia brasileira, dos militares reacionários e do imperialismo. Esse acordo não conta com a participação do Brizola. Esse acordo corre por fora. Alguns setores de esquerda vão, aos poucos, aderindo a esse acordo. Em especial, o Partido Comunista Brasileiro passa a apoiar esse acordo como uma saída pacífica da crise em que o país se encontrava. Já era do conhecimento de muitas forças pró-Jango que os militares estavam até mesmo dispostos a matar o vice-presidente. Havia uma operação sendo construída, chamada Operação Mosquito, que visava, no momento que João Goulart, que chegou ao Brasil pelo Rio Grande do Sul e não por Brasília, no momento que João Goulart saísse do Rio Grande do Sul para Brasília para tomar posse, derrubar o seu avião. Por isso chamava Operação Mosquito. Temerosos de uma guerra civil, os setores mais conservadores da resistência pró-Jango, com o apoio de certas correntes progressistas, entre elas o Partido Comunista, vão costurando o acordo do parlamentarismo. Brizola não tinha concordância com esse acordo. Na verdade, só veio a saber da existência desse acordo poucas horas antes de João Goulart fazer seu primeiro pronunciamento à nação, lá mesmo do Piratini. E João Goulart, naquele momento, já estava ganho para o acordo do parlamentarismo, que lhe permitia a posse como presidente, com um primeiro-ministro à sua direita, que viria a ser Tancredo Neves, do PSD, que seria eleito pelo Congresso como primeiro-ministro, o primeiro-ministro depois do Segundo Império. O Brasil teve parlamentarismo durante o Segundo Império no século XIX,
com a cláusula de que seria possível 2 anos depois, em 63, a realização de um plebiscito para que o povo decidisse entre parlamentarismo e presidencialismo. Brizola e as forças a ele vinculadas e vários setores do movimento sindical, do movimento popular da esquerda, estavam convencidos de que essa concessão, esse acordo era um grave erro. Que naquelas condições em que as forças reacionárias sofriam uma estupenda derrota, em que a burguesia era obrigada a recuar, em que estavam colocadas as condições para uma vitória contundente das forças progressistas, aquela não era uma hora de recuar. Ao contrário, que se devia aproveitar aquela situação para quebrar a coluna vertebral das forças conservadoras e estabelecer um governo avançado de reformas estruturais, inclusive com condições de apoio popular para governar atropelando o Congresso se fosse necessário. Brizola tinha uma perspectiva nacionalista e revolucionária naquele momento, com apoio de amplos setores populares, de que deveria ser utilizada a crise da legalidade para impor não apenas uma derrota tática ao golpismo, obrigando-os a recuar e a respeitar a posse jugular, mas que deveria se aproveitar aquelas circunstâncias para impor uma derrota estratégica, garantindo que o governo João Goulart, mais do que um governo constitucional, fosse um governo de grandes transformações. Mas o ponto de vista de Brizola seria derrotado. Ele não teria apoio parlamentar para esse ponto de vista. E o próprio presidente João Goulart acabaria por aceitar a tese do parlamentarismo contra a vontade do governador gaúcho. No dia 7 de setembro de 1961, exatamente 13 dias depois da renúncia de Jânio Quadros, João Goulart toma posse como presidente. E o Congresso elege Tancredo Neves como primeiro-ministro. João Goulart seria um presidente sem força de governo. A força de governo estaria no gabinete dirigido pelo líder mineiro do PSD, Tancredo Neves. E o país viveria um regime parlamentarista até 1963, quando um plebiscito popular levaria à vitória do regime presidencialista contra o parlamentarismo por larga margem, dando então condições a João Goulart para que exercesse, ao menos nos 2 anos finais do seu governo, 63 e 64, teoricamente, pudesse exercer nos 2 anos finais de seu governo, pudesse ter plenos poderes e garantir seu programa de reformas. Brizola depois avaliaria que essa concessão, esses 2 anos que João Goulart perdeu, 61, 62, até o plebiscito de 63, foram vitais para que as forças golpistas pudessem costurar o bloco político e as condições que levariam ao golpe de Estado de 1964. Brizola considerava que o desfecho da campanha da legalidade, momento épico e mais importante no século XX da mobilização do povo brasileiro, movimentação e resistência popular e armada, que aquele momento, com o acordo do parlamentarismo, havia sido perdido e aquela havia sido um recuo brutal dos interesses das forças populares em mudar o país. Termino aqui a minha exposição no 20 Minutos História de hoje, que foi sobre a campanha da legalidade. Antes de encerrarmos o programa, 2 recados. Não deixem de fazer sua inscrição no canal de Ópera Mundi no YouTube. Nessa plataforma vocês poderão acompanhar as edições anteriores do programa 20 Minutos, bem como acompanhar a transmissão ao vivo de nossa programação. O segundo recado, não deixem de fazer sua assinatura solidária de Ópera Mundi no endereço www.operamundi.com.br/apoio. A assinatura solidária é um pequeno valor mensal que nossos espectadores e leitores pagam para nos permitir continuar com o nosso trabalho jornalístico, com as nossas investigações, nossas análises, nossa batalha cotidiana de informação e ideias contra a mídia monopolista. Nós voltaremos a nos ver no 20 Minutos Atualidade na próxima sexta-feira.
Eu queria agradecer a audiência de todos os que nos acompanharam nessa tarde, com um grande abraço. Nos vemos na sexta-feira. Até lá!